Esse evento, que já acontece há 13 anos, é um evento do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, uma associação de professores, profissionais da área de letras, que se mantém com as anuidades dos associados e com o pagamento das inscrições nos eventos. Essa instituição nunca solicitou nem solicita auxílio de nenhuma instituição pública ou privada, principalmente porque foi um grupo que surgiu exatamente para lutar pela afirmação da filologia como uma ciência, como uma área de conhecimento que estava em extremo decréscimo. Acho que surgiu exatamente na época em que a filologia esteve no mais baixo de seus níveis de aceitação no Brasil, que foi no meado da década de 90. Nessa época também a Academia Brasileira de Filologia fez inclusive uma reforma de seu estatuto, modificando algumas coisas, porque a própria academia estava a pique de ir a fundo, estava quase se extinguindo também. No Rio de Janeiro havia cursos de mestrado e doutorado em filologia românica na UFRJ, a única universidade que mantinha esse curso aqui no Rio, e também naquela época deixaram de fazer matrículas nesses cursos. Ou seja, a filologia estava no fundo do poço mesmo naquela época. Então, 3 professores da UFRJ, que nessa época alguns estavam até fazendo doutorado lá, outros já tinham terminado, mas que frequentavam, resolveram criar essa associação, Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. O círculo surgiu, portanto, com essa intenção. Desde há 13 anos, desde 1990 e alguma coisa, 96 parece, o círculo vem mantendo esse evento. Surgiu na UERJ, não aqui no Instituto de Letras, foi lá na Faculdade de Formação de Professores, onde eu já atuava como professor. O segundo aconteceu na UFRJ, inclusive foi uma dificuldade muito grande, porque aconteceu num período em que a UFRJ estava em greve e choveu muito durante a semana do evento. E você sabe que a UFRJ funciona numa ilha e o acesso é difícil. Então foi difícil aquele ano, né, o segundo ano do círculo. No ano seguinte, já seria a terceira edição, nós tínhamos 2 opções, o ERJ ou o UF, mas avaliamos locomoção e outras qualidades do espaço e optamos pela UERJ. E nós ficamos praticamente oficializados como um evento da UERJ. Dificilmente as pessoas se lembram de que esse congresso é um congresso do Círculo. Eles dizem que é o congresso da UERJ. Por quê? Há 11 anos que isso acontece aqui, então muitas pessoas nem se lembram que esse evento tem outra origem, mas
nós fomos adotados pelo Instituto de Letras, que nos acolhe há 11 anos, e já está presente aqui a vice-diretora, e a diretora talvez não venha, ou vem, professora? Não chegou ainda, né? Então, ela vai nos falar daqui a pouco, dando as boas-vindas a vocês também. Então, isto é a história de como surgiu o círculo. Eram 3 professores, o professor Emanuel, o professor Álvaro e o professor Rui. E eles me convidaram, eu já não estava na UFRJ, já tinha terminado o doutorado, já trabalhava na UERJ, me convidaram para fazer parte do grupo. Então, fui o quarto a entrar para o grupo, e desde o início, desde o primeiro ano, eu estou fazendo parte da diretoria desse grupo, e os outros 3 já saíram, inclusive o mentor da ideia, que foi o professor Macedo Tavares, que teve a ideia de criar o grupo e convidou os outros colegas. Ele já saiu, o professor Álvaro Alfredo também já saiu, que eu digo, da diretoria, eles não saíram do grupo, simplesmente não puderam continuar o tempo todo na diretoria. Eu ainda estou atrapalhando a vida de algumas pessoas e ajudando alguns que querem fazer as coisas que eu estou direcionando. Então, nossos aplausos à professora Maria Alice, doutora professora Maria Alice, diretora do Instituto de Letras. Professora, pode sentar, esteja à vontade. Eu preferi ficar aqui na frente para ser visto. Que eu gosto de ser visto, né? Muito bom dia a todos. Em nome aqui da direção do Instituto de Letras, a diretora professora doutora Henriqueta Valadares, em meu próprio nome, Maria Alice Antunes, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Círculo Fluminense de Estudos Linguísticos pela realização desse 13º Congresso Nacional de Linguística e Filologia, realizado aqui, como o professor estava dizendo, há 11 anos, realizado aqui na UERJ, não é isso, professor? Esse ano, em homenagem ao crítico, tradutor, ensaísta e lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Muito bem. Em segundo lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, professores e alunos de universidades do Rio de Janeiro e de fora do Rio de Janeiro também, né? Quero dar boas-vindas a todos e desejar a todos vocês que participam deste Congresso Nacional dias muito proveitosos de intercâmbio, de pesquisa, de ampliação dos estudos, do conhecimento nas áreas de saber que vocês pesquisam, né, e que representam, e de divulgação das pesquisas de vocês. Esse é um momento importante do Instituto, do Congresso, na vida de todos vocês, né, de todos nós. A programação é vastíssima, né? São muitas mesas redondas, conferências, grupos de comunicação coordenadas, palestras, mini-cursos e ainda as sessões de pôsteres, né, que vão acontecer. Professor Bechara, muito bom dia. E dizer que é um prazer imenso ter todas essas realizações aqui e todos esses palestrantes, professor Amós, aqui do Instituto, também presente. É com muito prazer e com muita alegria que a gente recebe o Congresso.
E, finalmente, dizer que a gente vê também, neste congresso, professora, a participação de pesquisadores iniciantes, nossos próprios alunos do Instituto de Letras, que, orientados por seus pesquisadores, estão aqui também apresentando seus primeiros trabalhos, iniciando sua vida acadêmica, né? Então, ressaltar também o papel do congresso nesse sentido. Dito isso, nós podemos abrir, então, os trabalhos do congresso, né? Eu passo a palavra, então, ao professor José Pereira. Muito obrigado, professora Maria Alice. Nós agradecemos à direção do Instituto de Letras pela boa acolhida que nos tem dado nesses 11 anos. Naturalmente que durante 11 anos muitas alterações, muitas renegociações têm sido feitas, porque não seria possível fazer de outro modo, né? Mas nós temos sido sempre muito bem acolhidos aqui e prova disso que continuamos 11 anos. Ninguém continua 11 anos onde é mal recebido, né? Então, muito obrigado, professora. Outras informações sobre o círculo. Desde o início, desde a criação do círculo, houve uma quantidade significativa de professores e ex-alunos e alunos de pós-graduação da UERJ fazendo parte de sua direção. Não houve nenhum momento em que não houvesse alguém da UERJ na direção desse círculo. Por isso, muitas pessoas pensam que o círculo é da UERJ. Mas o círculo faz questão de não estar vinculado oficialmente a nenhuma instituição. Porque nós precisamos, pela política e filosofia que traçamos, nós precisamos de ter autonomia absoluta para podermos negociar com quem quisermos do modo que acharmos conveniente. A partir do momento que nós nos vincularmos a uma instituição, nós já ficaremos presos aos regulamentos e às cláusulas dessa outra instituição. Não é nenhum desprestígio, nós não estamos com isso desprestigiando nenhuma outra instituição, mas estamos querendo manter o nosso direito de ser diferentes. Desde a primeira realização desse evento, algumas pessoas têm participado sem faltar nenhuma vez. Como vocês já viram aqui chegando, o professor Evanildo Bechara, desde o primeiro evento. Veja que o professor Evanildo Bechara tem uma agenda muito intensa. E ele, desde o primeiro evento, arranja um dia para vir aqui fazer uma conferência, participar de uma mesa redonda ou alguma outra atividade. Outro que também nunca faltou foi o professor Leodegário. Nos primeiros anos, ele era sempre quem abria o congresso. Ele fazia uma conferência de abertura. Depois, nós resolvemos mudar a estrutura para não haver conferência na abertura, e sim uma mesa redonda homenageando o filólogo escolhido para aquele ano. Também nós temos pessoas de fora do Rio de Janeiro que vêm frequentando permanentemente desde o início, como, por exemplo, a professora Celina Márcia, que vem da Bahia todos os anos, está aqui presente, acabou de realizar nesse mesmo mês de agosto um importante evento na Bahia de filologia. Foi o 4º seminário de estudos filológicos. Ele está aqui presente e provavelmente virá em outubro, já está convocada, mas ela não sabe se vai conseguir dinheiro para pagar passagem para vir aqui ainda. Para o Felim,
que é o 10º FELIM, né? Que é o 10º Fórum de Estudos Linguísticos do Instituto de Letras. Então, esse 10º fórum vai acontecer a partir do dia 30 de setembro, em que haverá só minicursos, dia 1º de outubro, dia 2 de outubro, em que haverá os grupos de trabalho. Então, foi criado ontem à noite o GT de Equidótica, Crítica Textual e Edição de Textos, e a Bahia é, sem nenhuma sombra de dúvida, o estado do Brasil que, nos últimos anos, tem produzido a maior quantidade e da melhor qualidade de trabalhos de crítica textual, edição de documentos históricos, literários, etc. Então, com certeza, nós teremos alguns baianos aqui no dia 2 de outubro, novamente. A professora Celina é mais um desses símbolos do Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que tem participado desde o primeiro. E há outros, mas para ganhar tempo e para não sermos injustos de relacionar um grupo significativo e depois esquecer de alguém, deixo apenas estes 3 como marcas para lembrar esse fato. Há vários outros que não têm faltado desde o início. O professor Antônio Martins, que ainda não chegou, é o presidente da Academia Brasileira de Filologia. Adiou uma viagem dele para o Maranhão, porque ele tem um evento que estará coordenando agora, do qual estará participando agora, vai viajar amanhã para fazer a abertura desse evento aqui hoje. Então, veja, adiou uma viagem importante para a terra dele para fazer aqui a abertura desse evento hoje. O professor Evanildo Bechara, que tem um compromisso daqui a pouco, que por isso mesmo pediu que fosse dos primeiros a falar, se possível o primeiro, porque ele não poderá ficar até o final do evento, até o final da sessão, porque ele tem atividade na Academia Brasileira de Letras e no Instituto Superior de Língua Portuguesa, logo depois aqui. Ele, além de estar com atividades na academia, tem atividade de direção e de docência no Instituto Superior de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português. Então, estamos fazendo uma apresentação breve desses nomes para que vocês não se esqueçam deles. Vou convidar o professor Evanildo Bechara para compor a mesa. Professor Evanildo Cavalcante Bechara, atuante filólogo, mais conhecido como gramático, assim como injustamente se esquecem os trabalhos de Aurélio Buarque de Holanda por causa da sua marcante obra de lexicografia, também se esquecem os trabalhos do professor Evanildo Bechara, que são talvez de tanta importância, ou maior importância, especificamente para os interessados naqueles tópicos, do que a sua própria gramática. No entanto, ele é muito mais conhecido como gramático, porque eu acho que não há nenhum profissional de letras no Brasil e em todo o espaço da língua portuguesa que não conheça alguma edição da gramática do professor Evanildo Bechara. Então, vou convidar também o professor Manuel Pinto Ribeiro para compor a mesa. O professor Manuel Pinto Ribeiro, meu ex-professor,
Ele foi meu professor num cursinho, quando eu estava fazendo faculdade de letras. Eu fiz um cursinho complementar, em que ele atuava num curso de preparatório para concursos e coisas parecidas. Então, eu fui aluno dele e tenho a honra de possuir uma cópia da sua gramática que nem ele mesmo tem, porque ele disse que foi editada e foi pirateada para ser distribuída nesse curso. Então, eu tenho a primeira versão da gramática dele, ainda feita em mimeógrafo. Mimeografada, eu tenho encadernada lá em casa, que eu paguei um encadernador para fazer uma capa especial para essa gramática. O professor Manuel Pinto Ribeiro tem atuado na Academia Brasileira de Filologia também, na sua diretoria, durante vários anos. Ultimamente, não está atuando na diretoria executiva, mas está atuando como editor da revista da Academia Brasileira de Filologia, que é um trabalho de grande responsabilidade. Então, eu vou passar a palavra ao professor e acadêmico Evanildo Cavalcante Bechara, para que ele nos diga algumas palavras a respeito de Aurélio Buarque de Holanda. Prefere segurar? Muito bom dia, senhores responsáveis por mais este evento do Cefefil, tendo à frente essa figura dinâmica do professor Zé Pereira, os colegas que gentilmente se lembraram do meu nome para compor esta mesa ao lado de colegas ilustres como o professor Manuel Pinto Ribeiro e o professor Leodegário Amarante Azevedo Filho. Todos nós tivemos maior ou menor participação na vida profissional e intelectual de Aurélio Buarque de Holanda, professor do Colégio Pedro II durante muitos anos, também grande mestre de escritores brasileiros que lhe passavam os textos no sentido de que o mestre Aurélio, como era conhecido, fizesse uma revisão gramatical e estilística do seu texto, de modo que é com muita justiça que os colegas deste evento, responsáveis por este evento, se lembraram da figura de Aurélio Buarque de Holanda, cuja produção na área filológica e linguística não foi grande em relação à sua participação no desenvolvimento da lexicografia portuguesa. Ainda hoje, apesar do dicionário de Antônio Weiss, que é um dicionário que reúne as informações sincrônicas e diacrônicas e, portanto, ter um valor documental muito importante, além de ser mais exaustivo em número de palavras, o dicionário do professor Aurélio Buarque de Holanda continua sendo de consulta indispensável, não é? É um trabalho meritório, tanto em Portugal como no Brasil e, naturalmente, nos países de língua portuguesa. O dicionário do Aurélio faz parte integrante de qualquer biblioteca, de estudioso da língua, de escritor e de profissional na área de língua portuguesa.
professor Aurélio Buarque de Holanda, na parte que diz respeito aos estudos gramaticais, é um bom representante da evolução dos estudos e das preocupações normativas da língua portuguesa entre nós. Desde cedo, o professor Aurélio Buarque de Holanda se preocupou com o problema de todos nós professores de sala de aula, que é o problema dos usos linguísticos e também da norma para a língua escrita, principalmente para a língua literária. No início dos seus trabalhos, e o primeiro mais relevante é um estudo sobre linguagem e estilo de Machado de Assis, Aurélio Buarque de Holanda ainda está muito preso à visão dos vernaculistas. Nós sabemos que desde o início do século passado, Cândido de Figueiredo atravessou o Atlântico, ou então lá de Portugal, nos mandava lições que constituem hoje os numerosos volumes da sua coleção. Reunidas essas lições nos livros que ficaram clássicos: lições de português, problemas de linguagem, o que é correto, o que se deve dizer, de modo que nós temos aí vários volumes, quase chegando a 30 volumes, que reúnem as diversas colaborações de Cândido Figueiredo em Portugal e no Brasil. Era a época dos chamados consultórios gramaticais. Os professores mantinham as suas colunas nos principais jornais do país, em que discutiam problemas de língua, em que respondiam a dúvidas de consulentes, de modo que nós tínhamos aqui figuras que depois passaram a ser grandes nomes da nossa literatura gramatical. Temos aqui professores até cuja memória praticamente desapareceu, como é o caso de Cândido Lago. Cândido Lago escreveu alguns trabalhos em que ele reúne as suas lições de língua portuguesa. Um deles tem o título que é O que é correto, que é correto. E o nosso Aurélio Buarque de Holanda é fruto dessa primeira atividade jornalística e que se reflete naturalmente nos professores de sala de aula. Todavia, o nosso Aurélio não se fixa exclusivamente em Cândido Figueiredo, porque se Cândido Figueiredo escreveu muito sobre a língua portuguesa, muita gente escreveu contra as lições de Cândido Figueiredo, porque, numa crítica muito severa do meu querido mestre Said Ali, ele dizia de Cândido de Figueiredo o seguinte: Cândido de Figueiredo não é filólogo, escreve por palpite, e se lê os clássicos, só o faz por alto. Dizia o professor Said Ali a respeito de Cândido Figueiredo, por causa das suas lições sobre colocação de pronomes.
Cândido Figueiredo chegava a anunciar entre as suas regras de colocação de pronomes a seguinte: o nome das pessoas ilustres atrai o pronome. E em conversa com o mestre Saideli, ele me dizia o seguinte: vi logo que a lição estava errada, porque procurei na lista que ele dá o meu nome e não encontrei. Realmente, o Cândido Figueiredo resolveu muito mal o problema de colocação de pronomes e, curiosamente, esta solução, nem sempre correta, vinga até os nossos dias. Nos consultórios gramaticais que ainda existem, não é? Eu vejo muitas vezes o professor falar em atração, que tal palavra atrai ou não atrai o pronome. O professor Saideli mostrou que as palavras não têm ímã e que, porque é que não atrai o pronome e mão não atrai o pronome, já que a estrutura fonética é exatamente igual. O problema de colocação de pronomes, como nós sabemos, foi muito bem colocado nos trilhos da ciência pelo professor Saideli, num artigo seminal publicado em 1895 na Revista Brasileira, dirigida por José Veríssimo, a fase dirigida por José Veríssimo. E aí o professor Saideli muda completamente o problema, a discussão sobre colocação de pronomes. O professor Saideli mostrou que a colocação de pronomes depende do ritmo frasal, depende da entoação. E começa logo dizendo que, como a entoação frasal em Portugal é diferente da entoação frasal do Brasil, é claro que a colocação de pronomes não pode coincidir nas duas margens do Atlântico. Então, o professor Saideli colocou colocação de pronomes no campo da fonética sintática e mostrou, portanto, a relação íntima entre a entoação frasal, a entoação oracional e a colocação de pronomes. E chamou a atenção avant la lettre, porque naquele tempo ainda não se falava em estilística, e o professor Saideli não usou o termo estilística, mas dizia que os usos linguísticos se repartem entre usos gramaticais, que estão sujeitos a princípios, não é? E também temos problemas estilísticos, onde entra a intenção expressiva do falante ou do escritor. De modo que o professor Saideli colocou colocação de pronomes nesta posição. Mas Aurélio Buarque de Holanda também acompanhou as críticas que se fizeram à época a Cândido Figueiredo e lia Mário Barreto, que escreveu o seu primeiro livro, Estudos de Língua Portuguesa, praticamente contra as lições de Cândido Figueiredo. Embora as discussões fossem levadas com muito cavalheirismo, Mário Barreto, ainda jovem,
era um professor de 21 anos, quando publicou o seu primeiro livro, ele mostrou as inexatidões das lições de Cândido Figueiredo. Depois, Mário Barreto ficou muito amigo de Cândido Figueiredo, pelo fato de que as discussões com o escritor lusitano eram exaradas numa linguagem muito cavalheiresca. E apesar das críticas, Cândido Figueiredo se rendeu à erudição de Mário Barreto e dele se tornou grande amigo, a ponto de Mário Barreto desprezar esse seu primeiro livro. Os editores têm reeditado novos estudos, novíssimos estudos, fatos da língua portuguesa, de gramática e de linguagem, através do dicionário e da gramática. Cândido Figueiredo, Cândido Jucá, depois da morte de Mário Barreto, reuniu alguns estudos dispersos com o nome de Últimos Estudos. Então, todos esses livros têm sido reeditados, mas, por decisão de Mário Barreto, o primeiro livro, Estudos de Língua Portuguesa, o primeiro livro não o foi, e não foi exatamente por isso, porque ele não queria, mais uma vez, numa reedição, melindrar o amigo lusitano Cândido Figueiredo. Então, nós tínhamos no arraial das polêmicas gramaticais, nós tínhamos esse respeito, essa admiração. Discutiam-se ideias e não pessoas, discutiam-se doutrinas e não insultos, de modo que isto é um testemunho interessante. E o Aurélio Buarque de Holanda lia não só Mário Barreto, mas lia também Heráclito Graça, que era até então um desconhecido no campo dos estudos gramaticais, porque Heráclito Graça era um advogado, era um jurisconsulto cearense, radicado no Rio de Janeiro, mas que lia e tinha uma formação filológica muito boa. E Heráclito Graça escreveu também um livro chamado Fatos da Linguagem, em que condena muitas lições de Cândido Figueiredo. Não preciso dizer que em Portugal houve também grandes mestres que vieram à luz criticar Cândido Figueiredo. Só que as discussões em Portugal eram discussões muito acirradas. Basta dizer que Leite de Vasconcelos intitulou o seu livro Contra as Lições de Cândido Figueiredo, intitulou O Gralho Depenado. Por aí vocês estão vendo, a atmosfera, a atmosfera belicosa entre os professores portugueses. Então, o Aurélio, neste primeiro ensaio, Linguagem e Estilo de Machado de Assis, que é o seu primeiro trabalho, o Aurélio ainda está muito preso a essas ideias puristas, mas felizmente ventiladas e iluminadas com as lições do professor Mário Barreto, do professor do Heráclito Graça e de outras pessoas que escreveram sobre a produção gramatical de Cândido Figueiredo.
O seu segundo trabalho na área filológica, porque o nosso Aurélio se difundiu entre várias atividades. Ele foi poeta, ele foi prosador, ele foi tradutor, ele foi romancista, de modo que eu me refiro apenas aos trabalhos ligados à área da gramaticografia. O seu segundo trabalho foi Língua e Estilo em Eça de Queiroz. Aí o Aurélio vai, a pouco e pouco, se afastando do campo puramente vernacular, de emprego da crase, do emprego do infinitivo, de colocação de pronomes, que era um assunto obrigatório nas discussões gramaticais, e começa a estudar problemas da linguística externa da língua. Quer dizer, no primeiro volume, ele trabalhou de problemas da linguística interna, quer dizer, dos fatos da língua. No segundo volume, dedicado ao nosso Eça de Queiroz, ele tratou de assuntos ligados à história externa da língua. Aí ele estudou o problema dos galicismos na obra de Eça de Queiroz. Aí ele estudou o problema dos neologismos na obra do Eça de Queiroz. E quando ele abriu a porta para esses estudos lexicográficos, isto é, para o problema da contribuição francesa no enriquecimento do léxico do português, quanto aos galicismos, não é? E no enriquecimento da língua pelo laboratório linguístico do autor, do próprio autor Eça de Queiroz, criando neologismos para a língua portuguesa, o Aurélio Buarque de Holanda abre as portas para os seus estudos lexicográficos. E no terceiro livro, no seu terceiro estudo, ele fala sobre os regionalismos na obra de um grande escritor, não é, gaúcho, Simões Lopes, estudando a contribuição, a riqueza vocabular do léxico regional da língua portuguesa, o léxico sulista, quer de origem portuguesa, radicado naquela região, quer de influências platinas no léxico do Rio Grande do Sul. De modo que nós temos aí um panorama da atividade do nosso Aurélio Buarque de Holanda, panorama elaborado de maneira tão inteligente e tão preparada, que faz do nosso homenageado um autor de leitura obrigatória pela nova geração. E é justamente o esforço de encontros como este, em que os professores com mais experiência, os professores com mais idade e automaticamente com mais tempo na consulta dos grandes mestres e das suas leituras de investigação, não é, vem estimular a pesquisa, a leitura consciente, o trabalho necessário que se faz para o estudo da língua portuguesa, que hoje é matéria praticamente, não é, abolida nas universidades. Estudam-se disciplinas muito importantes,
disciplinas que fazem falta a formação integral do professor, mas o entusiasmo pelas novidades tem afastado muitas universidades do estudo da língua. Essas disciplinas importantes constituem, por exemplo, o aparato dos apartamentos de cobertura. Mas para se chegar a esse grau do edifício, é preciso que nós tenhamos a estrutura do edifício assentada no conhecimento integral e consciente da língua portuguesa. E é justamente neste sentido que a Academia Brasileira de Letras publicou colocou no seu programa deste ano a reedição desses 3 trabalhos de Aurélio Buarque de Holanda, que estavam desgarrados em pequenas monografias ou em publicações de revista. Então a academia os reuniu e integrou, este é o 5º volume de uma coleção que, por sugestão nossa, a academia criou, a coleção Antônio de Moraes Silva, que foi o primeiro lexicógrafo de um dicionário monolíngue do português, porque até então os dicionários da língua portuguesa eram dicionários bilíngues, comparando normalmente o português e o latim. E o Antônio de Moraes Silva, que era fluminense, publica o primeiro dicionário monolíngue do português, um dicionário exclusivamente da língua portuguesa. Por essa razão, a academia resolveu aceitar a nossa sugestão de dar a essa nova coleção o título de Antônio de Moraes Silva. E nesta coleção, o 5º volume é a reunião destes 3 estudos do nosso autor homenageado, de saudosa memória, de quem nos lembramos não somente pela sua cultura, mas nos lembramos também dele pela sua estatura humana. Muito obrigado. Professor Antônio Martins de Araújo, maranhense, carioca maranhense, né, professor? Marioca. Que adiou a sua viagem para estar aqui conosco. Ele é atualmente o presidente da Academia Brasileira de Filologia. Evanildo Bechara não disse, mas ele que é o editor, o coordenador dessa coleção, Antônio Moraes Silva, que é um grande ganho para as letras filológicas e linguísticas, que começou a partir do momento que o professor Evanildo Bechara ocupou a vaga lá na Academia Brasileira de Letras. Então, passar a palavra ao professor Antônio Martins de Araújo, que vai continuar a condução dessa mesa redonda. São os custos, não é? Os custos da experiência. A demanda pela presença do doutor e confrade Evanildo Bechara é múltipla, é variada e é intercontinental, né? Você não vai viajar para fora dessa vez, né? Vai para perto. Mais 2 viagens até o fim do ano. Meu Deus, mais 2 viagens até o fim do ano para Portugal e Espanha. Eu peço desculpas pelo atraso, é verdade. Apesar meu anjo da guarda, minha mulher está dizendo, olha, está na hora, eu tive que rascunhar algumas coisas aqui para não improvisar, eu detesto improvisação, e gostaria de dizer que
realmente eu adiei a viagem. Eu teria uma viagem para São Luís do Maranhão, onde eu participarei da semana, hoje se chama Festival de Literatura de São José de Ribamar. Ribamar é outro extremo da ilha de São Luís. E anualmente, já é o quinto, a maneira do que ocorre em Paraty, né? O GEA, que é uma ONG, é uma fundação, é uma organização não governamental, organiza este seminário lá de 3 dias, a cidade de São José de Ribamar. Algum maranhense aqui? Levante a mão. Algum? Olha lá. De São Luís? Santo Inês, onde a minha filha trabalhou no Banco do Brasil. Então, ocorre que eu tive que realmente adiar a viagem por causa deste evento. Era um dever meu de consciência estar presente. Afinal de contas, eu tive o privilégio de suceder. Eu não substituí, eu sucedi por falecimento ao grande alagoano, né? Alagoano, nosso querido Aurélio. Era um homem múltiplo. Eu vou, antes de dar a palavra ao professor Manuel, que nos vai brindar com a sua apresentação, eu vou falar de um aspecto, de um ângulo da cultura de Aurélio, que é de editor crítico, de ecdota. Eu vou falar basicamente dos aspectos dessa edição crítica a que se referiu o meu confrade, o doutor Evanildo Bechara. Contos gauchescos e lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto. Com essa ligeira escusa, eu dou a palavra ao nosso querido ortógrafo, Manuel Pinto Ribeiro, amigo de muitos anos, já desde quando cheguei aqui, nos anos 60, ao Rio de Janeiro, por isso eu me considero marioca, e ele nos vai brindar com um ângulo da vida do professor Aurélio Buarque de Holanda, que é o de mestre, o de magíster. Muito obrigado, bom dia a todos. E antes de dispensar ou liberar, melhor dizendo, o professor Bechara, que tem os compromissos que lembrou aqui, eu gostaria de relembrar ao professor Bechara e ao auditório que em 1954, como aluno no Colégio Pedro II, nós ainda jovens, né? 13, 14, 15 anos, fomos levados ao Salão Nobre da instituição, lá no centro, para assistir à disputa da Cátedra de Língua Portuguesa. E lá estavam reunidos 5 monstros da gramaticologia brasileira: Rocha Lima, Omar Guterres da Silveira, Petrônio da Mota, Evanildo Bechara e Valmírio Macedo. Bechara e Valmírio ainda eram muito jovens, com pouco mais de 20 anos. Ou seja, precisamente, o professor Bechara tinha naquela época 26 anos apenas e já concorria à cátedra de um colégio como Pedro II. Para vocês verificarem também, da mesma forma, o alagoano Valmírio Macedo, para verificar o alto grau de cultura que já possuíam com tão pouca idade. Isso ficam aqui então nossas homenagens e a grande alegria e satisfação, né, de ainda muito pequeno, não entendendo bem o que era uma cátedra de um colégio daquela categoria, né, nos levaram a presenciar este fato histórico, né? Foram 5 teses defendidas brilhantemente. Professor, caso queira... Eu queria lembrar que fazia parte. Eu agradeço a referência e queria lembrar que fazia parte também deste conjunto de pleiteantes à casa do Colégio Pedro II, que foi conquistada com muita justiça pelo professor Rocha Lima. Fazia parte também o professor Petrônio Mota. Petrônio Mota, sim. Maranhense. Vê se ele quer ir. Fica à vontade. O senhor fica à vontade. Bom, antes de mais nada, queremos agradecer a esse convite do professor José Pereira da Silva,
que hoje faz um dos mais importantes congressos nacionais de linguística e filologia. É um trabalhador vitorioso, um colega que está presente em todas as situações acadêmicas. E agradecer também ao professor Martins, que me colocou aqui com essa incumbência de lembrar alguma coisa do mestre Aurélio, que foi nosso professor no Pedro II. Primeiramente, vale lembrar que Buarque era alagoano como Graciliano Ramos. Na Academia Brasileira de Filologia, temos o extraordinário mestre Valmir Macedo, que daria um excelente testemunho da vida intelectual do mestre Aurélio. Também de Alagoas vem o colega de Valmírio, o professor Paulo Silva de Araújo, latinista e estudioso de Rui Barbosa. Hoje, infelizmente, temos os incríveis episódios no Senado da República, com Renan Calheiros e Fernando Collor como representantes mais conhecidos daquele Estado. O fato deveria gerar um minuto de silêncio como protesto. Aliás, os brasileiros estão sendo convocados pela internet para protestar, de alguma forma, no dia 7 de setembro deste ano, às 17 horas. Não sei se todos já estão a par disso. Para dar meu depoimento sobre o grande homenageado deste congresso, é preciso que nos reportemos à década de 1950 e ao Colégio Pedro II. O concurso para esse educandário era composto de provas escritas e orais. Vejam bem, nós ainda meninos com 12 anos e enfrentando 4 excepcionais professores numa prova escrita e também na prova oral. Na prova oral, a banca examinadora era constituída por José Oiticica em português, Cecil Tirrey em matemática, Roberto Ascioli em história e Meli Souza em geografia. Durante os 7 anos, o aluno só terminava o ano letivo depois de passar pela prova oral, uma banca composta de 3 examinadores. Mesmo com média 10, o aluno não estava isento dessa prova. Depois de ter sido aluno de Otto Moacir Garcia nos primeiros anos do curso ginasial, tivemos Aurélio Buarque como mestre. Ele era também crítico literário, conforme o professor Bechara salientou, ensaísta, tradutor, filólogo e lexicógrafo. Muito exigente, era querido por alguns alunos e temido ou odiado por outros. Ninguém ousava conversar em sua aula. A redação era o seu principal método de avaliação. A primeira foi: descreva uma pessoa que o tenha impressionado. Falei de um tio que havia salvado um indivíduo que se afogava numa praia. Na outra aula, Aurélio fez a correção de meu trabalho em sala de aula, dizendo: o valente tio do senhor Manuel, encolhi-me na carteira e esperei o pior. Felizmente, ainda consegui a média 7,5. E esta redação até hoje eu guardo em minha casa. A um outro aluno, ele disse que ficaria devendo 5 pontos depois de ler o seu trabalho em sala de aula. Ou seja, esse aluno havia tirado 5 abaixo de 0. Um outro fato: um aluno teria copiado uma correspondência de Machado de Assis. O colega imediatamente disse que era o indivíduo que vendia jornal. O mundo veio abaixo, pois Aurélio se alterou e disse que a resposta era absurda, pois na mata não existia jornaleiro assim definido. No texto significava aquele que recebe por jornada de trabalho, diarista. Jornal, portanto, também tem um significado de salário diário. A reação do colega foi também incrível. Ele enfrentou o mestre e afirmou que não tinha obrigação de saber a resposta, pois não fora alertado para o valor contextual do termo. O professor se acalmou, né? Talvez surpreendido pela reação do aluno, já que todos mantinham um grande respeito pelo mestre. No ano seguinte, logo após o início das aulas, Aurélio Buarque de Holanda foi contratado pelo Ministério das Relações Exteriores para exercer a Cátedra de Estudos Brasileiros na Universidade Autônoma do México, de junho de 1954 a dezembro de 1955. Foi substituído por um grande professor do DASP, Paulo Lantelme, que pertenceu à Academia Brasileira de Filologia. Creio que por influência de Aurélio Buarque, passei a me interessar pelo estudo de língua portuguesa. Sua preocupação com a linguagem padrão era muito séria, já descrita aqui exemplarmente pelo professor Bechara. Diferentemente do que ocorre hoje, em que se vê, de forma absurda, o abandono por uma linguagem adequada ao nível escolar.
Observe-se que não estamos tratando apenas do registro padrão da língua na fase atual, mas principalmente da má estruturação frasal, que torna o texto confuso ou ambíguo. Num trabalho recente, ministrei aulas para um vestibulando e mantive uma tríplice preocupação: estruturação gramatical, leitura de texto e sua análise e enriquecimento do léxico. O aluno começou com um trabalho que não teria mais de 2 pontos. No final do ano, na redação argumentativa da UF, ele obteve grau 9.5 e foi classificado. Antes fora reprovado em 2 anos consecutivos, em virtude do baixo nível de sua redação, carregada de variados aspectos negativos. Em virtude do menosprezo pelo ensino de língua portuguesa, a Academia Brasileira de Letras se encarregou de recomendar uma série de ações ao Ministério da Educação, mas até hoje não houve resposta às suas preocupações. Até foi instituído por um projeto do Cristóvão Buarque, o Dia Nacional da Leitura, que será no dia 12 de outubro, e haverá uma semana de comemorações. Então, o sociólogo e antropólogo Roberto da Mata deplorou o fato de que uma alta figura da República afirmasse que não consegue ler um livro sequer, porque quando começa a fazê-lo, tem azia. E o único livro que leu na sua vida foi a História de Mané Garrincha. Finalmente, vamos relembrar o trabalho de Aurélio como dicionarista, o que ocorreu a partir de 1941, primeiramente como colaborador do pequeno dicionário da língua portuguesa, e depois, em 1975, quando editou o novo dicionário da língua portuguesa, conhecido como Aurélio. Popularmente, o termo Aurélio passou a ser sinônimo de dicionário. Apaixonado pelo trabalho como lexicógrafo, vivia solicitando a seus alunos que procurassem palavras que ainda não estavam dicionarizadas. É interessante falar sobre a paixão produzida pelas palavras da língua portuguesa. O escritor português Cândido Figueiredo, tão bem lembrado aqui pelo mestre Bechara, foi romancista, crítico literário, jornalista, poeta e lexicógrafo, e um intransigente purista, com a publicação de dezenas de volumes em que trata dos erros e vícios mais vulgares da linguagem usual. Num texto que li ontem na Nova Antologia Brasileira de Clóvis Monteiro, sob o título de A Riqueza de Nosso Idioma, Cândido Figueiredo disserta a respeito da numerosa sinonímia da língua portuguesa, como abonação da riqueza de nossa língua, afirmando ser a mais rica da Europa, com o mais abundante vocabulário, e conclui: podem, pois, ufanar-se, portugueses e brasileiros, de possuir e falar o idioma cujo variado vocabulário por nenhum outro é excedido em abundância e riqueza. Hoje, segundo nos informou o professor Bechara, contamos com cerca de 380 mil palavras. Machado de Assis, também segundo a Academia Brasileira de Letras, utilizou mais de 16 mil vocábulos. Muitas vezes descobrimos no dia a dia palavras que desconhecemos. Um antigo aluno no 2º grau, numa aula sobre interjeição, descobriu finalmente o significado de SUS, S-U-S, na expressão "Eia SUS", que ouvia sempre antes de começar a cantar o hino nacional. Ele morava numa cidade do interior antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, antes de começar o hino nacional, o instrutor lá dizia "Eia SUS", e eles se assustavam porque não sabiam nem o que significava. Veio a saber através de uma aula de língua portuguesa. Por isso que eu considero que qualquer livro de gramática tem uma abundância de conhecimentos inacreditáveis, e a gente tem que valorizar muitas lições, não é só uma decoreba de uma regra, não. Há muitas informações utilíssimas que podemos aproveitar e enriquecer com isso o nosso conhecimento. Foi o que aconteceu com este aluno, né? Antenor Nascentes dá o latim "sus", de baixo para cima, né, como origem, étimo da palavra. Já o "ais" diverge, afirmando ser difícil aceitar essa origem. Dá como origem uma forma expressiva, também não explica por quê. Há casos que deixam de constar dos dicionários, por uma questão de tabu linguístico. Verifiquei que já consta a interjeição "to", P-O, acento circunflexo, que indica desagrado, dor, admiração. Forma reduzida de outra palavra que todos conhecem, não precisamos dizê-la aqui.
O dicionário já registra. No Volpe, essa forma original está registrada. Mas aí eu quero lembrar até o professor Bechara, que eu vi isso agora de manhã, mas não ocorre como substantivo. Parece que tem havido, né, uma preocupação muito grande, mais com a forma como interjeição. Fato que deverá ser corrigido numa próxima edição do vocabulário da ABL. Também conheci há pouco, confesso-lhes, o termo ECA. De tanto ouvir minhas netas dizerem a palavra, fui verificar o significado e encontrei no mais. ECA, coisa suja, interjeição. Exprime nojo, aversão, desprazer, principalmente do olfato e do paladar. O vocábulo talvez seja proveniente do sufixo eca, de valor pejorativo, como em fulustreca, padreca e outros ecas que há por aí, principalmente com a proliferação da gripe suína. Também não precisamos repetir a palavra. Enfim, somos envolvidos por palavras e no dicionário está a solução para nossas dúvidas. Como disse Pablo Neruda, o dicionário não é tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoléu, senão preservação, fogo escondido, plantação de rubis, perpetuidade vivente de essência, celeiro do idioma. E finalizando nossa pequena participação, queremos aqui, em defesa do que já falou o professor Bechara sobre esse desprestígio do estudo de língua portuguesa, uma frase que se deve a José de Alencar. Todo homem, orador, escritor ou poeta, todo homem que usa da palavra, não como um meio de comunicação de suas ideias, mas como de um instrumento de trabalho, deve estudar e conhecer a fundo a força e os recursos desse elemento de sua atividade. Muito obrigado. O nosso livro sobre o acordo ortográfico faz um trabalho crítico sobre a reforma, e também a 18ª edição para sorteio para vocês, com o gabarito. Essa edição foi a primeira que saiu no Rio de Janeiro, já com a reforma ortográfica também. A respeito de linguagem religiosa, estilo religioso ou seleção vocabular religiosa, eu quero lembrar a vocês que o japonês, onde eu tenho algumas informações, andei dando cursos no Japão em 89 e devo voltar ano que vem, há 3 tipos de caracteres: o furagana, o hiragana e um outro tipo de escrita especialmente para temas religiosos, não é? Quer dizer, é uma língua que tem 3 aspectos: uma para a língua escrita, manual, outro para a língua impressa e outro para a linguagem religiosa. Quer dizer, é realmente a procura da perfeição dos orientais em geral. Nós temos uma representante ilustre do Acre aqui, Universidade Federal do Acre, que eu estou conhecendo aqui. Estou de viagem para o Maranhão, passo uma semana em São Luís e viajo para a UFAC, você já sabe, né? A Luísa Galvão Lessa, uma grande... Você que está coordenando agora o ensino de lá? Não, né? E lá no Acre eu devo passar 2 meses. Eu deixei já o vice-presidente da Academia Brasileira de Filologia com a batata quente na mão. Passarei setembro e outubro, e em novembro passarei em São Luís dando um curso com base nesta gramática aplicada da língua portuguesa que estava prometido para setembro. Quer dizer, houve uma virada direta. O que eu vou dizer no Acre? Olhares construtivos sobre a literatura amazônica. Hoje o grande tema da mídia é a Amazônia, né? Que é assim o alvo da cobiça internacional há dezenas de anos. Ocorre que, para quem não sabe, a Amazônia ocupa 42,8% do território nacional, quase metade. Ela começa na faixa esquerda do mapa, de quem está olhando o mapa, a partir de São Luís até embaixo, não é? Isto tudo é fauna e flora amazônica, guarais, movimentações de rios, etc. E a parte da direita, de quem vê no mapa, é a parte da seca, que já recebe fluxos do Piauí.
Então você vê, de que falarei lá? Sobre um poeta maranhense chamado Maranhão Sobrinho, que tem 3 livros publicados, um dele titulado Vitórias Régias, editado pelo editor Portal de Manaus. E é um homem, é um poeta assim, cuja figura é altamente exótica, estranha. Ele nasce numa véspera de Natal, e é assassinado por erro de pessoa em Manaus, numa véspera de Natal. Quer dizer, há alguma coisa de estranho. E morre cedo, ao menos de 50 anos, deixando 3 livros, papéis velhos, roídos pela traça do símbolo. É um poeta simbolista, considerado um dos grandes poetas simbolistas, não é? Está fazendo centenário a 2ª obra dele, Alabastros, e essas Vitórias Régias, cujo nome lembra já a vegetação lacustre da Amazônia. Depois do Pará, nós falaremos sobre a romancística de Dalcídio Jurandi, cuja obra principal é considerada ribanceira. Do Amazonas, nós vamos falar do Galvez, imperador do Acre, do Márcio Souza, que foi secretário de Cultura num dos últimos governos, não é? Houve até, com esse livro, material para um caso especial da Globo. De Mato Grosso, vamos ter oportunidade de analisar o manuscrito holandês, da autoria do general Cavalcante Proença, que era professor também, Manuel Cavalcante Proença, pai do Ivan Cavalcante Proença, que ainda está entre nós aí, trabalhando muito ativamente. E do Acre, 2 romancistas novos. É o Potiguara, não é qualquer outro, tem o José. Você se lembra do nome dele, dos 2 grandes romancistas que estão bombando lá no Acre? Bombando é gíria, um presidente de academia não pode usar gíria, né? Está estourando na praça, dizem os. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: eu venho falar para vocês de uma grande paixão, a paixão de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira pela língua portuguesa. Essa paixão, ela não se consubstancia, ela não se concretiza apenas na confecção do dicionário, que hoje, que já teve os seus momentos de glória, já experimentou os seus momentos de glória, e hoje cedeu lugar ao maior dicionário da língua portuguesa, que é o dicionário Wise, reconhecidamente um tesouro lexicográfico. A respeito de palavras que faltantes no dicionário, em uma das nossas rodadas de vinho português com bolinho de bacalhau ali no Alfaia, na rua ali perto de minha casa, com o Mauro Vilar, que substituiu o Antônio Ais, era sobrinho do Antônio Ais, ele era advogado lá em Lisboa, quando o Antônio Ais precisava de uma pessoa de confiança para continuar a obra dele. Disse: não, fecha o teu escritório aí, vamos para o Brasil trabalhar em dicionarística. Aí ele fechou lá a quitanda dele e veio trabalhar no dicionário Ais. Mauro de Sales Vilar, uma figura assim altamente simpática. Ele me disse o seguinte: só sob o solo, sob a turfa amazônica, existe mais de 1 milhão de seres vivos, cujos nomes não convém colocar no dicionário, porque estão debaixo da turfa, são figuras desconhecidas. Pode ser até que num deles haja o segredo da cura do câncer, não se sabe, mas não há verba para isso. As verbas todas são destinadas a passeios turísticos dos governantes, né? Ou grandes desfalques na coisa pública, e então não há verba para a saúde e para a educação, que é a grande bandeira dos políticos. Eu não estou falando especialmente sobre uma pessoa, mas estou falando em tese sobre governos que se sucedem e cujas campanhas de eleição levantam as 2 bandeiras, educação e saúde. As 2 estão falidas no Brasil. Visitem os hospitais da Baixada Fluminense e vejam o que eu digo. Muito bem, então esses 2 escritores, Potiguara é um deles e o outro eu não me lembro o nome dele. Sei que termina em ela, mas não é Falabella. Miguel Falabella é ator.
Mas justamente é deste livro de que eu lhes vou falar. Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Isto é uma edição crítica primorosíssima. Vocês sabem, já devem ter visto, principalmente os mais jovens, que há edições diplomáticas, que é aquelas que transcrevem ipsis literis o que o original traz. O doutor Manuel Pinto Ribeiro falou ainda há pouco do saudoso mestre Omar Guterres, que fez uma edição primorosa, embora edição diplomática do Fernão de Oliveira, em que ele transcreve corretamente uma expressão. Ele começa a primeira frase deste livro, há um trecho que diz assim: quer dizer, o quia do latim, que, Homero, Galo, Homero, sem H, como no italiano, não é? Vírgula, Galo, galês, não é? Então, há uma editora bisonha de Portugal, Carvalhão Boesco, falecida já, que fez uma edição nos anos 70, e nós estávamos numa aula de doutorado lá com o mestre Celso Cunha, e ele veio furioso, dizendo que esta moça não estava apetrechada para fazer uma edição de coisa nenhuma, porque ela escreveu o seguinte, que em Roma comeram o galo. Não tem nada a ver comer galo com a história de Roma, começo de Roma, né? Comer o galo. É que ela leu errado, porque o K estava sem o A ligado a Homero, então fica comeram o galo. Comer o galo. Que Homero, o galês, etc, não me lembro o resto. Então, é difícil fazer uma edição crítica. E esse livro, ele traz uma coisa interessantíssima. Ele falou, o mestre Bechara falou, da grande cultura linguística do Aurélio Buarque de Holanda. Ele não é só o autor do dicionário. Então, você, quando pega o glossário, ele chega a fazer um glossário ilustrado com as palavras, com as coisas mais difíceis de descrever. Elas estão desenhadas e reproduzem aqui, para o leitor. Então, quando ele lê as historinhas curtas do Blau, do grande personagem, né? Blau, dos livros que estão aqui, são 2 livros, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Então, deles é que eu vou falar, e eu fiz algumas anotações para não me perder. Vamos lá. Simplesmente admirável que alguém que não conhecia as obras sobre equidótica é a ciência que trata da editoração de textos, de um Lachmann, alemão, de um Dom Quentin, francês, de um Alberto Blecua, espanhol, que tem um belíssimo tratado de edição crítica. É admirável que quem não conhecia esses autores, naqueles anos 70, pudesse fazer como fez o nosso Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, uma edição crítica dos Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, da autoria de Aurélio Buarque de Holanda, como fez o nosso antecessor na Academia Brasileira de Filologia. Vejamos por quê. As edições que ele elegeu como básicas são as primeiras e únicas edições editadas em vida de Simões Lopes Neto. Os Contos Gauchescos foram editados pela Echenique em 1912 e as Lendas do Sul em 1913, um ano seguinte. Ele era médico, Simões Lopes Neto era médico, era estrábico. Tem 2 fotografias aqui na edição, bem estrábico. Tanto o desenho, a gravura do desenho, como a fotografia é nítida, é nítido o estrabismo dele.
Então, tanto essa, uma como outra, elas são primorosas. A primeira edição tem pequenas gralhas de crase, ele não dominava a crase. E é preciso lembrar que um conterrâneo nosso, o Marioca Ferreira Goulart, cujo nome é José de Ribamar Ferreira, como em 10 maranhenses, 9 são José de Ribamar, são chamados José de Ribamar, tanto o presidente José Sarney, que é José Ribamar de Araújo Costa, com esse nome ele não seria eleito presidente do Brasil. Então, Sarney, dizem que é de origem inglesa, mas isso é uma hipótese. Sarney, como se os ancestrais dele fossem Sir, tivessem o título de senhor na Inglaterra. Não me consta que lá a família do Sarney tem alguma ascendência inglesa. De modo que tanto um como o outro são chamados, tem o nome oficial José de Ribamar. Um venceu na política como José Sarney, não sei se venceu, ele está perdendo o jogo, né? José Sarney está meio que perdendo o jogo. Como o Ferreira Goulart, né? O Ferreira Goulart é considerado um dos grandes poetas do mundo hoje, né? Ao lado de Ezra Pound e outros grandes poetas, com o livro A Luta Corporal, em que ele luta com as palavras, e o final são grunhidos, ganidos, etc. Não é? E o primeiro livro dele se chamava Um Pouco Acima do Chão. Ele detesta, ele odeia esse livro. E ele termina esse livro com trovas. Para não se repetir, ele chamou de vetro, que é um anagrama de trova, não é? E troca o O por A. Então, ele detesta esse livro. Por quê? Quando se reuniam, quando se faziam as rodinhas de bate-papo em frente ao Café do Chico, na Praça João Lisboa, em São Luís do Maranhão, Praça João Lisboa, ou Largo do Carmo, porque lá fica a Igreja do Carmo, igreja plantada em 1612 pelo padre capuchinho francês Claude d'Aubéville, né? E que só passou no Maranhão 5 meses, foi depois substituído e deixou uma obra famosíssima, que é a Histoire de la Mission de Père Capucin à l'Isle de Maranhão et terre circonvoisine. Quer dizer, história da missão dos padres capuchinhos da ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. É secundado pelo superior de ordem dele, que era o padre Yves d'Evreux. Tanto a palavra Evreux como Abbeville são as cidades onde eles nasceram. Então, Claude da cidade de Abbeville e Yves da cidade de Evreux, de E-V-R-E-U-X. Esse padre d'Evreux escreveu Suite de la Mission, Voyage ao Norte do Brasil, Voyage ao Norte do Brasil, Suite de la Mission de Père Capucin, etc. Quer dizer, era uma continuação da obra de Claude d'Aubéville. E esses livros têm uma coisa interessante, desculpe eu fazer um parêntese aqui no nosso Buarque de Holanda, é que eles são os primeiros documentos que relacionam as palavras de origem tupinambá. A presença de Tupinambá, das línguas Tupinambá, é tão grande, principalmente no noroeste do Brasil, a parte que linda com o Pará. Linda é um sinônimo de limita aqui, faz limite com o Pará. É tão grande que no interior do Maranhão, na cidade de São Bento de Guimarães, onde eu passava as minhas férias, o pessoal não diz peneira, diz urupema. Não diz conjuntivite, diz sapiranga. Não diz... E tem outras substituições notáveis, porque aquilo vem de geração para geração. Ele se mantém, e eles se mantêm assim fiéis àquela tradição. Nós tínhamos uma empregada octogenária, né? Dona Ana Ricarda, e um dia eu perguntei para ela: Dona Ricarda, Dona Ana, qual é mesmo a sua idade? Ele disse: meu filho, eu já não me lembro das minhas eras. Minhas eras era como Fernão Lopes falava da idade de Dom João V. As eras de Dom João V no ano tal era de tantos anos, que era a idade dele. Está lá. Uma senhora analfabeta, ela faleceu já, está presente na caboclada maranhense. Há uma regra linguística, segundo a qual, quanto mais distante dos grandes centros, mais conservadora é a língua.
em Cuiabá. Eu dei vários cursos lá da CAD de português lá em Cuiabá, Campo Grande, Ponta Porã, Dourados e Corumbá. E um dia eu subi ali a avenida do Hotel Santa Rita, onde nós nos hospedávamos, e vinha um fazendeiro atrás dizendo para o outro: "Ô, compadre, agora eu estou assistindo na Rua do Coxim." Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido o verbo assistir com o sentido de morar, residir. Eu vi na boca de um analfabeto lá em Cuiabá, nos anos 70. Não é? Voltemos ao Aurélio. Então, em sua introdução de 86 páginas, intitulada Linguagem e Estilo de Simões Lopes Neto, nada de importante passou despercebido a Aurélio Buarque. Ele, após um proêmio que ele intitulou de Pintura e Não Fotografia. Fotografia daquele tempo era em preto e branco, era uma pintura, a descrição de Simões Lopes Neto. Ele estudou exaustivamente o vocabulário gaúcho no item linguagem. Estudou os desvios de gênero. Vocês sabem que há palavras que têm duplo gênero, como o telefonema ou a telefonema. Deveria ser o telefonema, porque as palavras de origem grega terminadas em A são todas masculinas: o mapa, o tema, o lema, o aneurisma. Estudou exaustivamente vocabulário gaúcho no item linguagem, o gênero, as crases vacilantes da obra. O Ferreira Goulart disse que a crase não foi inventada para humilhar ninguém. Ele nunca aprendeu a crasear. E não é de admirar que o bom escritor ignora alguma regra gramatical. Raquel de Queiroz, aliás, Raquel de Queiroz era que revisava os livros do autor de Vila dos Confins, daquele... Mário Palmério. Mário Palmério é um grande contador de história, mas ela fazia revisão, botava no português direitinho, não é? E eu almocei uma vez uma bela, lá na casa de Bernardo Ellis, não é? Uma bela pamonha goiana, que não é doce, é salgada, tem linguiça, pedaço de linguiças dentro, né? Como vocês veem, a minha compreensão assim, magra, alta, de gaúcho, né? É bem chegada assim, uma comilança, né? As crases vacilantes, a concordância várias vezes não canônica, a regência brasileira de verbos como assistir e chegar. Assistiu o jogo, ele diz, assistiu a cena sem crase, que é bem brasileiro, é bem típico do Brasil, né? E chegar em vez de chegar. Aliás, eu sempre me perguntei, quando você diz assim, eu cheguei, ninguém diz eu cheguei a casa, eu cheguei em casa, porque você tira o sapato, tira a meia, ela está suada, né? Abre os dedos assim, não é? Cheguei em casa, porque o em já está dando a ideia de estabilidade, né? De pousada, de eficância. A omissão da preposição em frases como daí 2 anos... Daí 2 anos, está lá daí, em vez de daí há 2 anos, né? Ele diz daí 2 anos, típico da linguagem gaúcha do Simões Lopes Neto. E do despletivo regido de verbos como agarrar. Ele agarrou dela pela gola, agarrou dela, em vez de ele a agarrou, né? Devia de estar. Aliás, isto é uma expressão muito, muito conhecida a primeira fase do nosso presidente Lula. Tanto que há um artigo da Molica, uma colega minha da UFRJ, intitulado O Dequeísmo de Lula. Porque ele dizia de que, eu vejo de que, ele colocava o de em verbos transitivos, intransitivo, qualquer verbo de entrava antes do que, ele achava mais bonito. Hoje eu acho que já andou tendo mais aulas de português, melhorou o vernáculo. O despletivo, então, valer a pena de falar. Então, em vez de dizer valer a pena falar, valeu a pena falar, Simões Lopes Neto diz, valeu a pena de falar. Contaminações sintáticas, como vocês veem que eu sou rápido, né? Olha lá, é bom tomar nota para a gente não abusar da paciência dos presentes. Esqueci de dizer-lhe. Este esqueci de dizer-lhe deveria dizer esqueci de dizer-lhe, ou eu me esqueci de dizer-lhe. Então ele fez uma contaminação sintática, tal como a gente diz, por exemplo,
a certas locuções verbais, não me ajuda, você que é gramático, em que você pode usar o verbo, não me lembro se é precisar ou outro, com sujeito oracional, né? Parece, é verbo parecer? O parecer dá ao sujeito oracional. Parece chegar na hora, né? Eles parecem chegar na hora, é cruzamento sintático, não é? Porque aí cruzou o verbo parecer chegar, que é unipessoal, com a forma transitiva. Esqueci de dizer regime de uma dada preposição, com verbos diversos, como onde entrava e saía. Fulano entrava e saía de casa. O pessoal nunca diz ele entrava em casa e saía dela, que é o normal, é o canônico, né? Porque entra em alguma coisa, né? E sai de algum lugar, né? Entra em algum lugar e sai de algum lugar. Uso clássico da preposição desgarrada fonologicamente do artigo seguinte, como foi a hora de o corpo cair na cova. Foi a hora de o corpo. É aquela célebre história de a hora da onça beber água, que o Bechara falou umas 5 vezes ontem na nossa reunião lá da Academia Brasileira de Filologia, aqui na UERJ, né? Foi aqui, foi. Eu já estou assim, numa velocidade meio maranhense, meio acreana, e já estou cortando aí as... Uso da palavra através sem o de seguinte. Através a estrada, através da estrada, através da rua, não é? Através a rua, ele usa aqui, lembra, através sem a preposição de. Elipse da preposição de após verbos que o pedem, como depois é que vinha ao conhecimento que aquela figurona tinha vindo de emissária. Olha a frase, depois é que vim ao conhecimento, quer dizer, que conheceu, que soube, que vez conhecimento de que ele faz a elipse do de, né? Linguagem gaúcha, ele lembrou bem, o mestre Bechara, a influência platina. Não sei se é influência platina, eu acho que a influência platina se dá muito mais na prosódia, na ortoepia. Você identifica tranquilamente o brasileiro. Se me faltasse a visão, Deus livre guarde, eu saberia que quando a moça diz, olha, leite quente que dói no dente da gente, tchê, é gaúcha, e que eu não te disse, Dindinha quer falar contigo, é pernambucano, é alagoano, é sergipano, né? Então, quando diz assim, correto, colégio, coração, é maranhense. Quando diz assim, fortaleza, é do Ceará. O pernambucano diz, eu sou do Recife, ele não diz, eu sou do Recife. A gente macaqueia a pronúncia dele, dizendo, é pernambucano, sou do Recife. Ele não diz assim, eu sou do Recife. Todo pernambucano diz, estive várias vezes lá. Meu grande amigo, meu maior amigo, que era um psiquiatra, faleceu há 2 anos, Paulo Eugênio Saleme Sete, morreu atendendo o cliente, né? E magrinho, um infarto assim, fulminante, com a mesma idade que eu, jovem, de 77 anos, ele morreu aos 75. Então, o Simões era realmente um... E eu escuto isto de um garoto para o colega dele. Ô Tico, tu vai te ver o que te põe teu. Eu digo, que diabo de língua é essa, meu Deus? Com o desenvolvimento, é isso mesmo? O analfabeto, o cuiabano analfabeto, eles eram crianças pobres, né? Não deviam ter tido escola, e eles fazem a pronúncia fricada do CH como se fazia até o final do século XV, em Portugal. Está na descrição dos foneticistas da época. E onde você encontra essa mesma, sem nenhuma ligação histórica ou colonizadora entre o que eu vou falar e Cuiabá, onde você escuta na cidade de Chaves, ao nordeste de Portugal. Estava lá o saudoso confrade Gladstone Chaves de Melo a visitar uma leiria por lá, uma roça, um roçado daqueles, e havia uma senhora gordinha, baixinha, com um chapelão de palha. Ela estava com estalicídio, um dente inchado, um lenço vermelho, e ela estava a cavar a terra. E aí o Gladstone puxou
conversa com ela. Boa tarde, minha senhora. Estou a ver que a senhora está com a cara inchada. Ele disse, não, senhor doutor Iri. Eu estou com a cara inchada. A inchada eu a trago às mãos. Ela acabou a clínica portuguesa lá, a roceira, deu uma aula de fonética para o nosso grande filólogo Gladstone Chaves de Mello, porque ainda fazem lá oposição entre CH e X. Não sei se fazem em Cuiabá. Fazem? Você vive em Corumbá ou em Cuiabá? Do Acre, desculpe, eu já estou te deslocando, tá vendo? Pois é, desculpe o deslocamento, é a Acreana. Está voltando para lá agora? Tá certo, vai dar aula, né? Bem, olha lá, tinhas vindo de emissária, nós já demos esse exemplo. Depois é que vinha o conhecimento que aquela figurona tinha vindo de emissária. E ao tempo que dava boas tardes, ao tempo que, em vez de ao tempo em que, a omissão, a elipse da preposição em. Linguagem gaúcha. O verbo aquentar, usado como intransitivo. Aí ela foi aquentar, em vez de aquentar o arroz, o feijão, porque nós dizemos aquentar, requentar como transitivos, né? O verbo aquentar, o verbo dar sem o ser. E deu o caso que os 3 embaixadores também vieram. E deu o caso que os 3 embaixadores, quer dizer, em vez de e se deu o caso, e deu-se o caso, né? Como nós dizemos hoje, né? E deu-se o caso, não, ele diz assim, e deu o caso que os 3 embaixadores também vieram. E é interessante que este verbo dar também é usado como, aliás, outro verbo, o uso transitivo de verbos intransitivos, como o menino Jesus acordou-se. É verdade que quando você usa um pronome átono com verbos intransitivos, o que se chama inadequadamente, impropriamente de expletivo, não? Sem função sintática, ele tem uma função, pelo menos, uma função impressiva, há um subconsciente desejo de dizer que a pessoa quis fazer aquilo, não é? Então, por exemplo, ela se morreu não há um exemplo nenhum deles, mas há verbos em Vinícius de Moraes, por exemplo, em que se morre de amor também não é o exemplo, mas há verbos em que se foi, por exemplo, ela se foi, ela foi embora, ela se foi, é o ser aí sem essa função. E deu o caso que os 3, o menino Jesus acordou-se, uso de verbo transitivo indireto como transitivo direto. Por exemplo, nas coisas que carecia, em vez de nas coisas de que carecia. Carecer é transitivo indireto, não é? Então, nas coisas, ele usa a forma histórica, até mais portuguesa, vem de calça do latim, C-A-U-S-A, né? Calça, o S intervocálico. Ela em latim não tem um som de Z, como em português, tem um som de C. Nas coisas que carecia. O verbo ganhar, com o sentido de ir para. Por exemplo, a gente diz no Rio, ele ganhou a rua, não é? E foi para a rua. Ganhar, significando ir para, regido de em. Quando sentiu a desgraciosa, ganhou no paiol. Ele não diz ganhou o paiol, ganhou no paiol. O verbo ganhar com a preposição em. Topicalização de porém. Ele não usa o porém interfrasal, interaracional. Ele começa sempre a frase, porém, né? Assim, classicamente você pode deslocar o porém até para o final da frase, de acordo com o tamanho e a extensão da oração. Oscilação estilística entre ênclise e próclise é muito grande. Há muitos abusos de ênclise que não são tão próprias, né? Do brasileiro, né? Nós preferimos a próclise, né? E há uma forma fossilizada, que é intergestional, em que a ênclise continua.
eu estou falando para pessoas de nível superior, não é? O foda-se não deixa de ser assim, nunca mais, você nunca usará a próclise aí, embora nós prefiramos a ênclise, não é? Prefiramos a próclise. O verbo ter por haver, como em tinha um sarandizal, em vez de havia um sarandizal lá por perto, né? Ou o verbo ter por acontecer, como em tem é que dobrei a prenda. Tem, quer dizer, acontece é que dobrei a prenda, o presente, o mimo que ele deu à moça. Metáforas muito grandes. Olha, tem mais de 50 metáforas assim, estapafúrdias. Olha, era um governo de negro. Quer dizer, era um governo, aliás, era um governo o negro. Quer dizer, o negro era um soba, né? Era um governo o negro. Silepses várias, uso expressivo de infinitivo flexionado, uso expressivo de infinitivo flexionado. O infinitivo, a regra do infinitivo, não é a de Soares Barbosa e de outros gramáticos. Diz Antônio Nascentes, ritmo, audição, você escuta o ritmo, ou necessidade de clareza. Quando Gonçalves Dias, no Ijucapirama, ou em Tupi, Iucapiramá, ele no nono canto, ele amaldiçoou o filho, porque o filho chorou em frente da morte para salvar a ele, pai, que estava desgarrado no meio do mato. O pai, cheio de ódio, diz assim: possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis a imoréis. Possas seres. Como a locução verbal do verbo modal, poder, querer, dever, está distante do verbo no infinitivo, ele flexionou os dois para clareza. Que a pessoa, quando chegou lá no possa ser, não é? Presa de vis a imoréis, possas tu, descendente maldito, possas ser presa de vis a imoréis. Então ele diz, possa seres presa, porque está distante, está rachada no meio a locução verbal e distante o verbo auxiliar do verbo principal. As regências não canônicas, como onde eu quero chegar. Essa história de onde a onde, até há um soneto de um dos grandes poetas da escola mineira, Nise, onde estás, aonde, onde estás, aonde, onde ele fica na dúvida, não é? Entre o deslocamento dela e a fixação dela em determinado lugar, aonde. Esse estudo é um livro muito interessante de um saudoso maranhense que veio também para o Rio, onde faleceu, grande amigo meu, saudoso amigo, era professor da Fluminense, Jesus Belo Galvão. Ele tem um livro clássico que todos vocês deveriam ler, Subconsciência e Afetividade na Língua Portuguesa. Quer dizer, como muito baseado no livro de um suíço chamado Eduardo Frei, chamado Grammaire des Fautes, Gramática dos Erros. Ele mostrando que muitos erros erros entre aspas, são ditados pela necessidade ou de clareza ou de maior expressividade, não é? São casos desse tipo que ele estuda lá. Onde quero chegar? Belas anástrofes como condenado fui. Obviamente, é mais expressivo para a ideia do monossílabo tônico no final do que eu fui condenado, né? A frase ela tem uma evolução, um deslocamento descendente. A respeito de entoação, conta-se como anedota, mas é muito interessante para ilustrar o valor da entoação para a expressividade maior ou menor, né? Dizem que quando a Gina Lollobrigida, que tinha os seios muito próvidos, foi visitar o Vaticano, e quando se baixou para tomar a bênção ao Papa, aí o Papa deu com aquele regaço próvido assim, todo lindo, não é? E aí o anjo bom, escandalizado por aquele olhar
meio cheio de cupidez do Papa, né? O anjo bom escandalizado disse assim: Papa Paulo. Aí o anjo mau disse: Papa Paulo. E vamos continuar. Como as mulheres desatar. Essa aqui, esse pleonasmo é ótimo. Tinha assim dezenas de pleonasmos, mas esse é muito gostoso. Pleonasmos expressivos como este. As mulheres desataram num pranto de choro. O pranto usado como coletivo, né? Desataram em pranto de choro. Aliterações muitas, iterações expressivas, repetições expressivas e muitos torneios clássicos como uma que outra perdiz. Uma que outra perdiz, não é? Uma e outra o que usado como conectivo, né? Dizem que o que é tudo na língua portuguesa, menos verbo. Eu não gostaria de encerrar essas considerações, que eu já estou passando do tempo, né? Sem chamar a atenção de vocês para o fato de que esta edição é uma edição para ser lida, relida e degustada. Vocês, quando manuseiam, não há uma página que não tenha notas de rodapé. Essas notas de rodapé são as notas das variantes da segunda e da terceira edição dos dois livros, Contos Gauchescos e Lenda do Sul. De modo que o que eu tentei mostrar a vocês foi este outro aspecto de um homem apaixonado pela língua portuguesa. Muito obrigado. Brilhantes falas que preencheram tranquilamente o espaço que o professor Leodegário ocuparia. Certamente que ele traria outras contribuições. O Leodegário está com 81 anos de idade, 82 anos. É o maior especialista em Camões. Não há nenhum português que tenha feito o que ele está fazendo. Toda a lírica de Camões, edição crítica que ele está fazendo, rigorosa, são 12 volumes, 8 já saíram. E, ora, a gente tem que compreender que ele tem o direito de se esquecer, não é? Ele já trabalhou muito, entendeu? Você dá outra chance para o meu amigo Leodegário, que vocês vão gostar dele. Já fiz o elogio do professor Leodegário que este ano vai ser a primeira vez que vai faltar. Em 13 anos, todos os anos ele está presente. Esqueceu. Então, é que essas coisas acontecem depois de um certo tempo, né? Mas só para complementar, eu gostaria de relembrar aqui a figura de Jesus Belo Galvão. É um livro que vocês não devem deixar de adquirir ou de copiar, se não existir mais, que foi mencionado aqui, subconsciência e afetividade, né, na língua portuguesa. E há também uma publicação do Bechara, 16 números de uma revista chamada Litera, por acaso eu tenho 16, em que um deles trata de um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Chuva Maria. Olha, se todos lerem aqui aquela análise, aquela interpretação estilística, todos vão ficar maravilhados. É algo fantástico que eu nunca vi em livro nenhum. Parecido com isso, eu vejo as interpretações estilísticas do professor Domingos Proença Filho, né, em antigos livros do ensino chamado ginasial, de 5ª a 8ª série. Também são análises extraordinárias. Mas vale a pena conhecer esses dois trabalhos. Se for possível, até quarta-feira, eu farei uma cópia deste poema e deixarei aqui à disposição do professor José Pereira para distribuir entre os nossos congressistas. O meu censor me liberou aquele exemplo que eu queria dar e não tinha esquecido. É o verbo parecer. O verbo parecer tem 3 construções. As estrelas parecem brilhar no céu como nunca. Parecem brilhar, o verbo parecer aí é auxiliar, brilhar, forma locução verbal. Mas eu posso usar o verbo parecer como verbo unipessoal. Parece brilharem as estrelas no céu como nunca. Parece brilharem como nunca as estrelas no céu. Parece o quê? Parece que brilham as estrelas no céu. Oração subordinada substantiva,
subjetiva, é sujeito de parece, vai aparecer unipessoal. E pode haver uma terceira construção, que é uma contaminação, é um cruzamento sintático, é um alotaxe. Se existe alofones, se existe alomorfes, há também alotaxe, né? Uma outra forma de construir a frase. Então eu posso dizer assim: parecem as estrelas neste céu azul de primavera brilharem como nunca. Parecem brilharem. Aquela mesma jogada do possas tu seres presa do vis amoréis. Como o parecem está longe do brilhar, flexionam-se os dois por um processo de anamnese. Você esqueceu que o primeiro já está flexionado, flexiona também o segundo. Parece as estrelas neste céu puro de primavera brilharem como nunca. Era isso que eu tinha esquecido.